Seja bem-vindo. Neste vídeo você vai aprender de forma clara, rápida e objetiva de como cortar fita de LED para fazer múltiplas instalações. Ou seja, você tem uma fita de LED, vamos supor que seja 5 metros de fita de LED, e você precisa cortá-las em vários pedaços, porque você quer instalar fitas de LED em diversas prateleiras e utilizar apenas um controlador. Se você quer aprender, fique conosco até o final do vídeo que você vai aprender passo a passo de como fazer essa instalação. Convido para você se inscrever no canal, bem como nos seguir no Instagram para você ficar por dentro das melhores novidades. Qualquer dúvida, escreva aí no comentário, que assim que possível irei sanar a sua dúvida. Então, basicamente, como controlar todas as fitas de uma vez só. Lembrando que essas fitas estão instaladas em locais diferentes, mas próximos. Pode ser até locais distantes, mas vamos supor com diversas prateleiras e você quer instalar LEDs em diversas prateleiras e controlá-las de uma única forma, através de um único controlador, através de um único interruptor, através de um comando. Para isto, basta a gente cortar as fitas do tamanho de cada prateleira e uni-las, soldá-las, fazer conexões entre elas e posteriormente conectá-las ao controlador e à fonte de energia. Vou trazer um exemplo prático, supondo 3 prateleiras. Então a gente tem uma fita, a gente vai medir cada prateleira e vai cortar a fita. Lembrando que você só pode cortar a fita na demarcação apropriada. Se você cortar fora da demarcação, a fita não vai funcionar. Você vai danificar a sua fita. Então, no exemplo prático aqui, no exemplo do nosso teste, a gente vai utilizar uma fita RGB, que é uma fita colorida. Lembrando que esse procedimento é igual para todos os tipos de fita de LED, com exceção da fita digital, mas não é uma fita bem comum, não é a fita bem acessível, porque o valor dela é bem caro. Então vamos partir da premissa: fita de cor única, fita RGB, que forma um colorido, fita RGBW, que além das coloridas tem um branco quente ou branco frio, o RGBWW, que além das cores coloridas tem um branco frio e um branco quente, ok? O procedimento é o mesmo para todos esses tipos de fita de LED. Você vai fazer a medição no seu móvel, a medida de cada fita, lembrando que as fitas não necessitam ter o mesmo tamanho. Você pode adequar o tamanho da fita conforme o seu móvel, conforme a sua prateleira. A única ressalva é que eu te falei, você só pode cortar a fita no local apropriado. Pode ser, por exemplo, que uma fita tenha 20 centímetros, a outra tenha 1 metro, a outra tenha 40 centímetros, não importa a divergência de tamanho entre elas, ok? Só importa que você deve cortar sempre no local apropriado. Vamos realizar o corte na demarcação da fita de LED, que geralmente é entre os contatos, e tem fita que os contatos são únicos, então você tem que cortar exatamente no meio dos contatos. Então aqui a gente já cortou a fita de LED, já separou. Temos agora, para o nosso exemplo prático, 3 fitas de LED, né? É uma fita que foram cortadas em 3 pedaços para adequar o nosso móvel do nosso exemplo prático aqui no vídeo. Lembrando que você pode cortar vários pedaços, diferentes tamanhos, não importa. Eu só estou trazendo o exemplo aqui para que você possa compreender de forma clara. Então a gente vai precisar, para unir as fitas, no ferro de solda, do estanho e do fio. Onde eu encontro esse fio? Geralmente esses fios são vendidos em lojas de eletrônico. Esses fios geralmente é 0,25 milímetros. É um fio bem fino, que consegue sim alimentar uma fita de 12 volts sem problemas. Então, se você colocar um fio de 1,5 milímetro, que é o padrão de energia, vai ficar muito ruim de você conseguir manipular a fita de LED, conseguir soldar.
Funciona? Sim, vai funcionar perfeitamente. Você vai ter que colocar um fio de diâmetros maiores, né? Só que você vai ter uma dificuldade na soldagem, você vai ter uma dificuldade na manipulação da fita. Então, vamos iniciar o processo de solda. Você deve observar sempre a mesma sequência de fios. Sempre a mesma ordem. Isso é muito importante. Você sempre deve seguir a ordem dos fios. Então, já uni o fio 1, fio 2, o fio 3 e o fio 4. Neste exemplo aqui, como eu falei, trata-se de uma fita RGB. Vermelho, verde e azul e o fase, correto? Se fosse uma RGBW, teria um fio a mais, um conector a mais, então bastaria você colocar um fio a mais. Se fosse RGBWW, teriam mais 2 fios, correto? Se fosse uma fita de apenas uma cor, só teria 2 fios, correto? Então, sem dúvida nisso daí, não é? Então, vamos adiante. Agora, a gente vai fazer a conexão entre as 3 fitas. A gente já cortou as fitas, né? Já medimos o tamanho adequado, já fizemos a soldagem. Se fosse só duas fitas, naquele primeiro exemplo foram apenas 2 pedaços de fitas. Agora vamos unir 3 fitas de LED para se adequar ao nosso exemplo, que é uma prateleira, na verdade é um móvel com 3 prateleiras iluminadas. Então a gente vai precisar de 3 fitas. A gente vai uni-las na mesma sequência, as 3. Isso é muito importante. Você deve uni-las na mesma sequência das fitas, dos fios, na mesma sequência. Não esqueça disso, sempre na mesma sequência. Pois bem, já fizemos as uniões dos fios, já estão todos soldados, as 3 fitas já estão conectadas entre si e agora a gente tem o controlador. Lembrando que fitas de uma cor única geralmente não tem controlador, você pode ligar diretamente na fonte. Porém, se você quer diminuir o brilho, aumentar o brilho, sim, necessita de um controlador. Eu estou trazendo um modelo de controlador inteligente que ele conecta dentro do Smart Life. Isso permite você fazer diversas automações, né, sobre a sua fita. Lembrando que existem vários modelos de controlador. Aqui é só um exemplo, mas a conexão basicamente é a mesma para qualquer tipo de controlador. E aqui no controlador e a fita é o mesmo procedimento. Você deve seguir a mesma ordem dos fios. Vem sinalizado tanto no controlador quanto na fita RGB, tem um mais que é o positivo. Lembrando que se for RGBW tem um fio a mais, RGBWW tem outro fio a mais, correto? Então sempre é seguindo a mesma sequência. Da mesma forma que a gente fez lá na fita, a gente vai fazer aqui no controlador, ligando entre o controlador e a fita a mesma sequência de fios, sempre a mesma sequência. Então, precisamos da triangulação, né? A fita de LED, o controlador da fita de LED, isso se for uma fita RGB, se for uma fita que você quer controlar brilho, intensidade, piscar, apagar, controle de voz, você vai precisar sim do controlador e uma fonte. Então a gente vai precisar unir esses 3 itens, fita, controlador e fonte. Mas ainda temos 4º elemento. Qual é o 4º elemento? A sua rede elétrica, a instalação, a parte energizada da sua casa, onde vai vir a energia para ligar. Então vem do sistema elétrico da sua casa, passa pela fonte, da fonte vai para o controlador, do controlador vai para a fita de LED. A fonte, como de praxe, vamos tratar de um exemplo de 127 volts, vai ter o fase e o neutro. A fase e o neutro também é conectado no controlador, lembrando que se for 220 volts você vai se adequar ao 220 volts. E por fim, a gente faz a ligação na fita. Então, como fica o sistema? Parte elétrica da sua casa, liga na fonte, da fonte liga no controlador, do controlador é ligado na fita.
Pronto, aqui no nosso exemplo, percebemos que temos 3 prateleiras iluminadas, então a gente precisou cortar 3 fitas de LED, correto? A gente cortou 3 pedaços, fizemos a união entre as fitas de LED. No exemplo aqui, trazido neste vídeo, eu fiz a conexão do controlador na fita de LED do meio, correto? Por quê? Passa a distribuir a energia de forma mais eficiente. É uma regra? Não, não é uma regra. Reitero aqui com vocês que é muito importante que você siga rigorosamente a ordem dos fios, desde a junção entre as fitas ao controlador. Como disse anteriormente, a gente pode utilizar o controlador em qualquer extremidade da fita de LED, seja na primeira fita, seja na segunda, seja na terceira. Eu particularmente prefiro atribuir o controlador no meio, das fitas. Salvo se uma das fitas tiver um tamanho exagerado, for um tamanho bem maior do que as outras, aí sim eu faço uma conexão do controlador diretamente nesta parte maior. Se todas são do mesmo tamanho, eu particularmente prefiro atribuir a conexão na fita do meio. Posso atribuir em qualquer lugar? Pode, mas lembrando que a eficiência é de até 5 metros. Passou disso, acaba perdendo a eficiência. Então, sugiro que você faça sempre a conexão para distribuir de forma mais harmônica a energia. Eu espero que tenha ajudado você profundamente neste vídeo. Se você tiver alguma dúvida, escreva aqui embaixo. Se este vídeo te ajudou, escreve aí, poxa, eu gostei do vídeo, ou esse vídeo não ficou legal, esse vídeo eu precisava trazer uma informação X, Y, Z. Eu estou aqui para compartilhar informação, estou aqui para compartilhar conhecimento com você. Minha pretensão não é ser o melhor, mas sim contribuir com um pouco de conhecimento que eu tenho para com você. Caso tenha ficado alguma dúvida, utilize a parte de comentários, escreva a sua pergunta, que assim que possível eu irei sim responder. Eu tenho respondido todas as pessoas que têm inscrito no meu canal. Agora é minha vez de pedir ajuda a vocês. Espero que você compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, pois assim você vai me ajudar a produzir mais vídeos e vai ajudar outras pessoas a obter essa informação, pois é uma informação cada dia mais frequente, porque cada dia mais estamos utilizando fita de LED e alguns profissionais, até pessoal da elétrica, que não tem se atualizado, não sabe como realizar esse procedimento. Então, assim, peço sua ajuda, faça um compartilhamento, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, com profissionais da arquitetura, da eletrônica, eletricista, enfim. Peço ajuda a vocês aí. Peço aquele like no vídeo, clicando em gostei, pois assim você vai me ajudar. E também não se esqueça de se inscrever no canal, pois assim você vai obter as melhores informações conosco aqui. Tá certo? Fique com Deus. Não esqueça de assistir os próximos vídeos aqui linkados ao lado para que você conheça ainda mais. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!